No vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 maneiras de você treinar menos e ter mais resultados na academia. E fica tranquilo que esse vídeo aqui ele não é clickbait. Fala galera, aqui é o Léo Veloso e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já viram aí no título e também na introdução que eu dei, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como que você pode ter mais evolução na musculação treinando menos. Então eu separei aqui o conteúdo do vídeo em 4 principais tópicos, ok? Porque não necessariamente você precisa aplicar tudo ao mesmo tempo. Às vezes você pode de repente aplicar só o que você achou mais interessante, filtrar o que você acha que é mais legal para sua rotina, ou então realmente aplicar tudo de uma vez, como você preferir, tá? A grande questão é, sai aqui desse vídeo pelo menos aplicando uma dessas dicas que eu tenho certeza absoluta que o seu rendimento, que o seu resultado na academia vai mudar drasticamente. Vamos lá então, primeira maneira, treinar menos vezes na semana. Eu sei que para muita gente isso é uma novidade, porque na teoria as pessoas acham que quanto mais avançado, quanto mais você treina, né, mais dias você tem que ir para academia. Por exemplo, o iniciante começa 3 vezes na semana e o cara que treina 6 vezes na semana é o cara mais avançado. Então se você já treinar alguns anos de musculação, você tem que ir mais vezes na semana e tal. Isso não é verdade, tá? Aqui no Brasil a frequência semanal ainda é considerada como isso que eu falei, tá? Quanto mais melhor, mas principalmente lá na gringa e tal, o pessoal já tem muito mais consciência, muitas pessoas não vão todo dia para academia, tem ótimos resultados, inclusive atletas. Vou pegar um exemplo aqui brasileiro, por exemplo, para vocês entenderem. Felipe Moraes, provavelmente você conhece, se você não conhece, esse é um atleta de fisiculturista sensacional, o cara é simplesmente surreal, uma das maiores promessas do Brasil. O cara treina 4 vezes na semana. Por exemplo, está chegando agora o final do ano, tá? Época de Natal, virada do ano, etc. E também considera aí o mesmo exemplo para qualquer outro feriado, qualquer outra data comemorativa aí do ano. Muito provavelmente sua academia vai fechar aí 1 ou 2 dias a mais do que está acostumado, ou alguma coisa assim, e isso muito provavelmente vai bagunçar o seu planejamento de treino. Eu lembro que quando eu treinava todos os dias na semana, quando chegava a época de final de ano, eu ficava extremamente estressado, extremamente, rotina caótica, porque eu não sabia o que fazer, juntava 2 treinos em um e virava uma bagunça. Então, pensando em adesão, é muito mais interessante você treinar pelo menos 1 ou 2 dias a menos do que a sua academia abre, porque daí você tem margem, para de repente faltar um dia caso aconteça um imprevisto, caso você fique doente, você não se sinta bem, simplesmente não dormiu bem naquele dia ou alguma coisa assim, e aí você compensa no dia seguinte. Então eu gosto muito dessa estratégia. Eu, por exemplo, sou adepto a 4 treinos na semana, e se de repente, sei lá, sexta-feira eu não estou me sentindo bem para treinar e eu posso ir no sábado, eu simplesmente vou. Agora, se eu já treino 6 vezes na semana e minha academia abre, por exemplo, de segunda a sábado, eu não tenho essa possibilidade, ok? Então, claro que é muito legal ter disciplina, você ir treinar mesmo sem vontade, etc. Mas às vezes acontece, galera, um imprevisto, um aniversário, sei lá, algum acidente, não necessariamente assim que você vai se machucar, mas alguma coisa na sua casa que você tem que correr com urgência ou alguma coisa do tipo. Então a gente tem que também ter esse tipo de consideração, porque imprevistos acontecem, a vida é assim e você na verdade deve adequar o treino à sua rotina e não o contrário. Então realmente considere baixar um pouco a sua frequência semanal para de repente 4 vezes na semana ou até mesmo 3 vezes na semana, caso você goste dessa frequência. Você pode também reduzir para 5 vezes na semana caso treine mais, mas eu aconselho a ficar algo em torno de 3 a 5 vezes na semana, tá? Posso treinar 6 vezes na semana, Léo? Claro que pode, tá? Não estou dizendo que você precisa necessariamente, mas a grande questão é que para adesão, para flexibilidade é ruim, ok? Mas se você de repente treina 6 vezes na semana, mas sua academia abre 7, já tem uma margem um pouco melhor. Mas a grande questão é, nunca treine exatamente os mesmos dias que a sua academia abre, porque em algum momento você vai ter que faltar alguma coisa assim, você não pode, desperdiçar, digamos, seu planejamento por conta disso. Então já cria o planejamento pensando nessa ideia, tá? Realmente funciona para a grande maioria das pessoas. Segunda maneira de treinar menos e também ter... Segunda maneira de treinar menos e também ter mais resultados é fazer menos volume nos seus treinos. Quando eu falo de volume aqui, eu estou sendo bem específico em volume de séries. Por exemplo, se eu faço 4 séries de supino e 4 séries de voador na segunda e repito isso, por exemplo, na quinta-feira, eu estarei fazendo um total de 16 séries de peitoral na semana, correto? 8 na segunda, por exemplo, e 8 na quinta. Só para exemplificar, tá? Então só para você entender um pouco melhor do que eu estou falando aqui. E a ideia por trás disso é o seguinte: quando você faz muitas séries, você treina realmente com um volume muito alto, grande chance de você estar treinando muito além da sua capacidade de recuperação. Isso vai significar o quê? Uma perda de rendimento, uma dificuldade de progredir as cargas, uma dificuldade de se recuperar, de ter um alto nível de esforço durante seus treinos, você vai ficar sempre dolorido, estagnado, enfim, são realmente diversos benefícios. É o famoso overtraining que a galera fala, tá? Não gosto muito desse termo, mas é como se fosse um excesso de treino. Vou citar um exemplo meu. Eu já cheguei, pessoal, a fazer 40 séries de peitoral na semana. Só que como que eram os meus treinos? Ridículos. Eu pegava cargas extremamente baixas para minha real capacidade. Eu ficava extremamente dolorido,
cansado, chegava já no treino e às vezes não conseguia nem pegar os mesmos pesos que eu peguei na semana passada, enfim, era um horror, tava treinando muito além da minha capacidade, principalmente se você é natural, assim como eu sou, né, você provavelmente não tem uma recuperação tão otimizada como um atleta que os hormônios, etc. Já a gente vai falar um pouco melhor aí sobre treino de fisiculturistas e tal, mas enfim, você provavelmente não é o super-homem. A gente tem aí na ciência do treinamento uma recomendação média de 10 a 20 séries por semana para cada agrupamento muscular, tá sendo aí como, digamos que a recomendação geral que funciona para a grande maioria das pessoas para hipertrofia, ganho de força, etc. Então o que eu sugiro? Pega ali os grupos musculares que você mais quer desenvolver, escolhe um ou dois, né, ponto fraco, quero desenvolver mais ombro, mais glúteo e tal, pode fazer algo aí mais próximo de 20 séries por semana e o resto deixa mais próximo de 10 séries. Você vai notar um desempenho muito melhor no seu treino, a qualidade que você vai treinar vai ser muito melhor, você vai executar os exercícios melhor porque você não vai estar tão fadigado, você vai ficar bem mais forte, vai progredir mais as cargas, enfim, realmente vai ser muito melhor seu rendimento. Isso consequentemente vai te trazer maior ganho de massa muscular, mais resultados. Um ponto também muito importante, tá? A gente já sabe que o intervalo de descanso entre as séries é essencial. Muitas vezes você vai precisar descansar um pouco mais do que você está acostumado para levantar mais peso, conseguir manter seu desempenho, progredir, etc. Então que se você faz isso fazendo já muitas séries no treino, você na verdade não consegue fazer, tá? O treino fica muito longo, fica inviável, e aí acaba que você faz o treino todo correndo, e aí nunca progride, enfim, só sai cansado da academia, então não é a ideia, tá? Você fazendo menos sério, você garante realmente o que eu falei, qualidade, você descansa bem, você executa bem, você progride bem, enfim, é outro treino, tá? Você realmente está fazendo o treino para ficar melhor e não fazendo, né, por quantidade. Ah, Léo, mas essa recomendação média que você falou de 10 a 20 séries não é pouco? E cara, sinceramente, pela minha experiência prática com os meus alunos, não é, tá? Pra grande maioria das pessoas funciona super bem e pode funcionar quase pelo resto da vida. Tem alunos meus que já estão há 2, 3 anos nessa faixa média de volume e estão sempre evoluindo. Às vezes eu subo de um músculo, desço de outro e tal, então o volume também pode ser cíclico, tá? Muitas pessoas acham que o volume sempre tem que estar cada vez mais alto, e não é verdade. Você pode fazer um período 20 séries, depois 15, volta para 20, não tem problema, tá? Você pode sim evoluir mesmo fazendo um pouco menos volume do que você está acostumado. E eu também quero deixar claro que isso não é uma regra absoluta que você vai seguir sempre, tá? Por exemplo, se liga só no que o Eric Helms, que é um grande pesquisador, atleta, treinador, cita em seu livro. Espera aí que eu vou dar uma lida aqui, senão eu vou esquecer alguma coisa. Faça o suficiente para progredir, não o máximo possível. Aumente quando estagnar, se estiver se recuperando bem. Então aí que está o X da questão. Você faz propositalmente um pouco menos do que você está acostumado, porque você sabe que vai continuar evoluindo, você vai estar fazendo um estímulo eficiente. E aí, caso você sinta que está começando a estagnar, que você não está mais evoluindo, você tem margem para progredir caso você esteja se sentindo bem. Agora, se você já está fazendo, por exemplo, igual eu, 40 séries de peito na semana, cara, se você estagna, o que você vai fazer? 45, 50? É inviável, é insustentável. Então fazer menos séries, né, torna o treino, torna os resultados mais sustentáveis. Eu acho que essa é uma palavra também muito importante. Terceira maneira de você otimizar seus resultados mesmo treinando menos é fazendo menos trocas de treino. Não necessariamente aqui significa, né, treinar menos, mas enfim, é menos ajustes no treino, digamos assim. Ficar mexendo no treino toda hora, por exemplo, fazendo sempre exercício diferente, né, querendo fazer o máximo de variações possíveis. Uma semana você faz supino com barra, na outra semana você faz supino com halteres, depois supino no Smith, depois não faz supino, começa no voador, enfim, faz aquela coisa totalmente aleatória, sem pé nem cabeça. Aquilo só impede você de progredir. Você não tem parâmetro para você evoluir. Se você não tem progressão de cargas, né, você não tem um bom resultado, porque a progressão de cargas é o principal fator para hipertrofia e ganho de força. Você precisa melhorar o seu treino, você precisa evoluir no seu treino. Isso significa ser especialista nos exercícios que você está fazendo, para que você consiga explorar o máximo potencial deles e, consequentemente, ter a sua melhor progressão. Então esquece isso de ficar trocando treino todo mês, todo dia, toda semana. Cara, isso não funciona. O mais importante é você realmente ficar muito bom naquele treino que você está fazendo. Isso que vai fazer evoluir, tá? Não existe isso de confusão muscular, essas besteiras. O que eu, Léo, recomendo? Eu sugiro que você troque o seu treino a cada 8 a 10 semanas, então fica pelo menos aí 2 a 3 meses com o mesmo treino, com o mesmo esqueleto de exercícios e tal, progride bem neles, e aí depois você pode fazer a troca do treino caso você queira, tá? A troca de treino também não é obrigatório. Você pode ficar aí 6 meses, 1 ano com o mesmo treino se você quiser, desde que você esteja progredindo. E quando você for fazer a troca do treino, eu não recomendo que você troque tudo, tá? Eu recomendo que você ajuste no máximo 1/3 do treino. Por exemplo, vou tirar aqui essa rosca direta com barra e vou colocar com halteres, vou colocar uma rosca Scott, sabe? Mas o básico você vai manter. Por exemplo, um supino com barra, um levantamento terra, um agachamento, você mantém aquilo ali porque você está progredindo. E esses exercícios que mobilizam mais carga, eles são a base do seu treino. Então você deixa ele ali por muito tempo. Eu, por exemplo, nunca tiro supino com barra, levantamento terra,
agachamento nos meus treinos porque eu tô sempre progredindo neles. O que eu mexo é mais os isolados, mais as máquinas, coisas que na teoria seriam a mesma coisa, sabe? Por exemplo, se eu vou fazer uma cadeira flexora, um flexor deitado, o resultado é quase que o mesmo. Então eu coloco ele só para mexer um pouco na adesão, sabe? Para tornar o treino um pouco mais motivador, porque eu já tô um pouco enjoado, alguma coisa assim. Mas ali o básico realmente fica, tá? Então você não precisa trocar todo o treino, porque senão você bagunça tudo e novamente você gasta muito tempo para se tornar especialista naqueles exercícios, para daí sim começar a progredir. Então, né, é importante você não ficar passando por essa fase, digamos, de reconhecimento de treino, adaptação de treino toda hora. Porque se você troca todos os exercícios a cada 2, 3 meses, você passa quase que um mês depois dessa troca do treino só descobrindo a carga que você vai pegar naqueles exercícios, por exemplo, tá? Então seja um pouco mais minimalista na hora que for trocar o seu treinamento. E a nossa quarta dica para você fazer menos e ter mais é simplesmente o seguinte: copie menos os treinos. Menos Ctrl+C e Ctrl+V, galera. E quando eu falo disso, é principalmente falando de treinos de fisiculturistas. Muitas vezes você vê aí num canal do YouTube ou vê no Google da vida, alguma coisa assim, o treino de um cara que você curte muito, que você gosta muito do físico dele, que você acompanha, e aí você quer tentar replicar para sua rotina. Mas vocês esquecem o seguinte: um atleta, principalmente de fisiculturismo, ele normalmente vive para quê? Comer, dormir, treinar. Essa não é a sua realidade. Além disso, eles usam esteroides anabolizantes, né, em grande maioria, principalmente profissional, quando a gente está falando aí de nível Mr. Olímpia e tal. E você provavelmente não, você provavelmente é natural, assim como eu. Então não tem como comparar. A capacidade de recuperação desses indivíduos é diferente, porque eles descansam muito durante o dia, eles dormem muito bem. Talvez você não consiga ter uma qualidade de sono, porque você tem as suas outras responsabilidades, você não toma esteroides anabolizantes, como a gente está falando, muito provavelmente, etc. Então a grande questão é, você precisa não basear o seu treino em treinos de outras pessoas. E é por isso que é muito comum a gente ver, sim, fisiculturistas treinando 6 vezes na semana, às vezes 7 vezes na semana, né, treinando com muitas séries, trocando o treino com muita frequência ou alguma coisa assim, porque para eles pode funcionar, mas essa não é a sua realidade. Então essa dica aqui não é necessariamente de treinar menos, mas sim copiar menos, entendeu? Mas eu acho que também encaixa aqui pro tema do post, eu achei muito pertinente a gente falar sobre isso. E uma coisa assim que é muito importante, que eu acho que é legal deixar claro para finalizar aqui o conteúdo do vídeo, tá? Seja menos bitolado. Eu sei que, principalmente quando a gente começa a treinar, a gente busca muito o cenário perfeito de treino. O treino ideal, com os exercícios ideais, com o número de séries ideais, com o número de repetições ideal, com a dieta ideal, com o sono ideal. A gente busca naquela rotina perfeita. Só que isso não existe, tá? Já começa por aí, não tem isso de perfeição, tá? Sempre acontece imprevisto na nossa vida, como eu estava falando no começo do vídeo, acontece de repente alguma dor que você não estava esperando, enfim, acontece várias e várias coisas. Enquanto você estiver indo atrás da perfeição, você apenas vai se frustrar. Esse estresse excessivo que você cria, né, tentando imaginar, tentando fazer a sua rotina perfeita, é o que na verdade sabota muito os seus resultados. Você pode ter o treino mais perfeito do mundo, a dieta mais perfeita do mundo, mas para seguir aquilo ali você fica totalmente estressado, ansioso, nossa, com dor de cabeça, etc. Não vale a pena, ok? Então esse é o recado que eu gostaria de finalizar o vídeo de hoje. Seja menos bitolado, ok? E é isso então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like aqui embaixo, deixe um comentário também e se inscreve no canal caso você não esteja inscrito. Ativa também o sininho que eu tenho postado vídeo aqui toda semana, para você não pode ficar de fora. É isso aí então e valeu!